ES, 16 segundos, tudo devido à expansão das zonas de morte. Muitos nem chegam ao combate antes de serem explodidos em pedaços por drones, o que contribui para que os ataques russos na frente de batalha sejam muito mais fracos do que Putin precisa. 8 para 248 minutos, 24 segundos. Daí o desespero e a razão pela qual a Rússia fez sua aposta ridícula. A outra possibilidade quando se trata da 8 para 358 minutos, 35 segundos catástrofe dos comboios russos. Poupar os soldados de uma longa e traiçoeira marcha até a frente de batalha pode ter sido a ideia. Mas a Rússia também mostrou que não 8 para 438 minutos, 43 segundos realmente se importa com quantos de seus soldados chegam a essas marchas, contanto que alguns cheguem aonde precisam ir. Enviar veículos significa arriscar dinheiro, e isso é 8 para 528 minutos, 52 segundos e mais valioso para Putin do que a vida de seus soldados. Então talvez a Rússia estivesse tentando se preparar para algo que não tem feito muito ultimamente, 19:009 minutos ataque mecanizado contra uma posição ucraniana. Você pode se perguntar por que havia tantos carros comuns no comboio se a Rússia estava se preparando para um ataque. 9:089 minutos e 8 segundos. Isso na verdade não é uma surpresa. Além das enormes perdas de veículos blindados que mencionamos anteriormente, há registros de que a Rússia usa veículos civis 9 para 159 minutos e 15 segundos para ataques contra posições ucranianas desde março de 2025. Naquele momento, a origem dos carros e veículos todo-terreno vistos no comboio da estrada circular de Donetsk 9 para 249 minutos e 24 segundos representava cerca de 70% de todas as perdas da Rússia, segundo a Forbes. Parece que para a Rússia, contanto que esteja sobre rodas, 9 para 329 minutos e 32 segundos pode ser usado para lançar um ataque. Portanto, não podemos descartar a possibilidade de que a Rússia quisesse usar os 50 veículos que a Ucrânia acabou de destruir para um ataque a Turete ou Konstantinivka. 9 para 429 minutos e 42 segundos. Tais ataques são o modus operandi de uma nação que enfrenta escassez de equipamentos. Ainda assim, nada disso muda um fato simples. O que a Rússia acabou de fazer foi 9 para 519 minutos e 51 segundos muito estúpido. E não é estúpido apenas por causa da clara vantagem dos drones FPV da Ucrânia. Dezenas e, muitas vezes, centenas de quilômetros além da linha de frente. 10:010 minutos e 1 segundo. Agora estamos vendo uma nova geração de drones ucranianos de ataque de médio alcance obtendo resultados contra comboios russos. À medida que as zonas de destruição na linha de frente se ampliam para até 50 km. 10:0910 minutos e 9 segundos. Devido aos avanços na tecnologia de drones FPV, a zona de destruição de veículos, que é a zona na qual a Ucrânia pode atingir veículos russos, chega a 200 ou 300 km de profundidade. 10:19 da manhã, 10 minutos e 19 segundos. Os números comprovam. Em um artigo de opinião, o analista militar Clement Molan destaca que a Ucrânia atingiu 240 caminhões e veículos russos durante a primeira 10:28 da manhã, 10 minutos e 28 segundos semana de julho, o que equivale a 34 ataques por dia. Isso representa um aumento significativo em relação a um já impressionante 10:35 da manhã, 10 minutos e 35 segundos junho, quando a Ucrânia destruiu 586 veículos, com uma média diária de 19,5. 10:41 da manhã, 10 minutos e 41 segundos, e está muito à frente do que a Ucrânia fazia no início do ano, quando sua média diária ultrapassou apenas 1 em abril. S no comboio russo e a visão de um passageiro em um carro que está dirigindo perto. Vemos o drone se aproximar.
Então a filmagem 4:24 da manhã minutos e 24 segundos muda para outra visão, onde vemos a mesma coisa. Vai e volta até que a filmagem do drone fique preta. Qualquer pessoa que já assistiu a filmagens feitas por drones FPV da Ucrânia 4:33 da manhã minutos e 33 segundos antes sabe que a interrupção da transmissão significa que uma explosão acabou de acontecer. 4:38 da manhã minutos e 38 segundos, e isso é confirmado quando o vídeo volta para o ponto de vista do passageiro, cuja filmagem mostra o drone da Ucrânia descendo e acertando em cheio. 4:46 da manhã minutos e 46 segundos. Esta foi a história do desastre na rodovia circular de Donetsk, na Rússia. Repetidamente, os drones da Ucrânia voaram, encontraram e destruíram 4:53 da manhã minutos e 53 segundos os veículos russos que nunca deveriam ter corrido o risco que correram. Outro vídeo, desta vez compartilhado pela Zelenova Plus, mostra as consequências dos 5:025 minutos e 2 segundos de massacre na mesma estrada que a Rússia tentou usar. Vemos veículo após veículo queimado e destruído. 50 no total, desde escadas e 5 para 105 minutos e 10 segundos de motocicletas a caminhões e até mesmo um veículo que transportava uma peça de artilharia. 5 para 145 minutos e 14 segundos parece uma cena de Mad Max. Não importa para onde você olhe, a outra carcaça do que antes era um veículo. Não está claro quantos soldados russos foram 5 para 225 minutos e 22 segundos eliminados durante o ataque sem restrições da Ucrânia a um comboio que nunca deveria ter recebido autorização para dirigir, mas isso quase não importa. Os 5 para 305 minutos e 30 segundos visual do massacre de veículos é suficiente para enviar uma mensagem à Rússia. Vocês apostaram que a rodovia circular de Donetsk havia se tornado magicamente segura. Não é, e não será por muito tempo. Novamente, a pergunta precisa ser feita: por quê? Que motivo plausível a Rússia poderia ter para enviar um comboio inteiro para uma estrada que sabe ser coberta por drones FPV da Ucrânia? Vamos apresentar alguns palpites em breve, mas antes disso, este é o Military Show. Se você está gostando de assistir à humilhação total da Rússia, temos muito mais conteúdo como este. Inscreva-se no canal hoje e ative o sino de notificações para ver muitos outros vídeos destacando as decisões mais estúpidas que a Rússia já tomou. E não se engane, o erro da Rússia em Donetsk foi estúpido. Não é apenas o envio de um comboio de 50 veículos para uma estrada coberta por drones FPV ucranianos que é estúpido aqui. Ainda mais 6 para 206 minutos e 20 segundos, o mais desconcertante é que a Rússia tentou enviar esse comboio para a frente de batalha em plena luz do dia. 6 para 256 minutos e 25 segundos pelo menos sob a cobertura da escuridão, esses veículos poderiam ter tido uma chance. Não muita, já que os drones FPV ucranianos conseguem rastrear veículos no escuro. Mas teria sido alguma coisa. 6 para 346 minutos e 34 segundos. Talvez alguns tivessem conseguido sobreviver ao massacre. Basicamente, a Rússia enviou seus soldados em uma missão suicida e o motivo parece simples: desespero. 16 segundos, tudo devido à expansão das zonas de morte. Muitos nem chegam ao combate antes de serem explodidos em pedaços por drones, o que contribui para que os ataques russos na frente de batalha sejam muito mais fracos do que Putin precisa. 8 para 248 minutos, 24 segundos. Daí o desespero e a razão pela qual a Rússia fez sua aposta ridícula. A outra possibilidade quando se trata da 8 para 358 minutos, 35 segundos catástrofe dos comboios russos. Poupar os soldados de uma longa e traiçoeira marcha até a frente de batalha pode ter sido a ideia.
Mas a Rússia também mostrou que não 8 para 438 minutos, 43 segundos realmente se importa com quantos de seus soldados chegam a essas marchas, contanto que alguns cheguem aonde precisam ir. Enviar veículos significa arriscar dinheiro, e isso é 8 para 528 minutos, 52 segundos e mais valioso para Putin do que a vida de seus soldados. Então talvez a Rússia estivesse tentando se preparar para algo que não tem feito muito ultimamente, 009 minutos ataque mecanizado contra uma posição ucraniana. Você pode se perguntar por que havia tantos carros comuns no comboio se a Rússia estava se preparando para um ataque. 089 minutos e 8 segundos. Isso na verdade não é uma surpresa. Além das enormes perdas de veículos blindados que mencionamos anteriormente, há registros de que a Rússia usa veículos civis 9 para 159 minutos e 15 segundos para ataques contra posições ucranianas desde março de 2025. Naquele momento, a origem dos carros e veículos todo-terreno vistos no comboio da estrada circular de Donetsk 9 para 249 minutos e 24 segundos representava cerca de 70% de todas as perdas da Rússia, segundo a Forbes. Parece que para a Rússia, contanto que esteja sobre rodas, 9 para 329 minutos e 32 segundos pode ser usado para lançar um ataque. Portanto, não podemos descartar a possibilidade de que a Rússia quisesse usar os 50 veículos que a Ucrânia acabou de destruir para um ataque a Turete ou Konstantinivka. 9 para 429 minutos e 42 segundos. Tais ataques são o modus operandi de uma nação que enfrenta escassez de equipamentos. Ainda assim, nada disso muda um fato simples. O que a Rússia acabou de fazer foi 9 para 519 minutos e 51 segundos. Muito estúpido. E não é estúpido apenas por causa da clara vantagem dos drones FPV da Ucrânia. Dezenas e, muitas vezes, centenas de quilômetros além da linha de frente. 10,010 minutos e 1 segundo. Agora estamos vendo uma nova geração de drones ucranianos de ataque de médio alcance obtendo resultados contra comboios russos. À medida que as zonas de destruição na linha de frente se ampliam para até 50 km. 10,0910 minutos e 9 segundos. Devido aos avanços na tecnologia de drones FPV, a zona de destruição de veículos, que é a zona na qual a Ucrânia pode atingir veículos russos, chega a 200 ou 300 km de profundidade. 10h19 da manhã, 10 minutos e 19 segundos. Os números comprovam. Em um artigo de opinião, o analista militar Clement Molan destaca que a Ucrânia atingiu 240 caminhões e veículos russos durante a primeira 10h28 da manhã, 10 minutos e 28 segundos semana de julho, o que equivale a 34 ataques por dia. Isso representa um aumento significativo em relação a um já impressionante 10h35 da manhã, 10 minutos e 35 segundos junho, quando a Ucrânia destruiu 586 veículos, com uma média diária de 19,5. 10h41 da manhã, 10 minutos e 41 segundos, e está muito à frente do que a Ucrânia fazia no início do ano, quando sua média diária ultrapassou apenas 1 em abril. No comboio russo e a visão de um passageiro em um carro que está dirigindo perto. Vemos o drone se aproximar. Então a filmagem 4h24 da manhã minutos e 24 segundos muda para outra visão, onde vemos a mesma coisa. Vai e volta até que a filmagem do drone fique preta. Qualquer pessoa que já assistiu a filmagens feitas por drones FPV da Ucrânia 4h33 da manhã minutos e 33 segundos antes sabe que a interrupção da transmissão significa que uma explosão acabou de acontecer. 4h38 da manhã minutos e 38 segundos, e isso é confirmado quando o vídeo volta para o ponto de vista do passageiro, cuja filmagem mostra o drone da Ucrânia descendo e acertando em cheio.
4h46 da manhã minutos e 46 segundos. Esta foi a história do desastre na rodovia circular de Donetsk, na Rússia. Repetidamente, os drones da Ucrânia voaram, encontraram e destruíram 4h53 da manhã minutos e 53 segundos os veículos russos que nunca deveriam ter corrido o risco que correram. Outro vídeo, desta vez compartilhado pela Zelenova Plus, mostra as consequências dos 5,025 minutos e 2 segundos de massacre na mesma estrada que a Rússia tentou usar. Vemos veículo após veículo queimado e destruído. 50 no total, desde escadas e 5 para 105 minutos e 10 segundos de motocicletas a caminhões e até mesmo um veículo que transportava uma peça de artilharia. 5 para 145 minutos e 14 segundos parece uma cena de Mad Max. Não importa para onde você olhe, a outra carcaça do que antes era um veículo. Não está claro quantos soldados russos foram 5 para 225 minutos e 22 segundos eliminados durante o ataque sem restrições da Ucrânia a um comboio que nunca deveria ter recebido autorização para dirigir, mas isso quase não importa. Os 5 para 305 minutos e 30 segundos visual do massacre de veículos é suficiente para enviar uma mensagem à Rússia. Vocês apostaram que a rodovia circular de Donetsk havia se tornado magicamente segura. Não é, e não será por muito tempo. Novamente, a pergunta precisa ser feita: por quê? Que motivo plausível a Rússia poderia ter para enviar um comboio inteiro para uma estrada que sabe ser coberta por drones FPV da Ucrânia? Vamos apresentar alguns palpites em breve, mas antes disso, este é o Military Show. Se você está gostando de assistir à humilhação total da Rússia, temos muito mais conteúdo como este. Inscreva-se no canal hoje e ative o sino de notificações para ver muitos outros vídeos destacando as decisões mais estúpidas que a Rússia já tomou. E não se engane, o erro da Rússia em Donetsk foi estúpido. Não é apenas o envio de um comboio de 50 veículos para uma estrada coberta por drones FPV ucranianos que é estúpido aqui. Ainda mais 6 para 206 minutos e 20 segundos, o mais desconcertante é que a Rússia tentou enviar esse comboio para a frente de batalha em plena luz do dia. 6 para 256 minutos e 25 segundos pelo menos sob a cobertura da escuridão, esses veículos poderiam ter tido uma chance. Não muita, já que os drones FPV ucranianos conseguem rastrear veículos no escuro. Mas teria sido alguma coisa. 6 para 346 minutos e 34 segundos. Talvez alguns tivessem conseguido sobreviver ao massacre. Basicamente, a Rússia enviou seus soldados em uma missão suicida e o motivo parece simples: desespero. O grande Kenny Rogers cantava: você tem que saber a hora de apostar, a hora de desistir, a hora de ir embora, a hora de correr. 0,066 segundos. Se a Rússia tivesse um pingo de bom senso, já teria desistido tantas vezes na Ucrânia que deixaria um especialista em origami com inveja. 0 para 1414 segundos. Mas a Rússia continua fazendo apostas. E em Donetsk, acabou de fazer uma grande aposta. Um comboio de suprimentos russo inteiro entrou em uma das áreas mais letais de Donetsk em uma missão para levar suprimentos para a frente de batalha. A Rússia apostou que, de alguma forma, este seria o comboio que conseguiria atravessar a rodovia infestada de drones, que a própria Rússia considera uma zona proibida para seus soldados. 0 para 3.838 segundos. Precisamos mesmo dizer o que aconteceu em seguida. Os drones FPV da Ucrânia avistaram o comboio e a Rússia perdeu a aposta ao perder dezenas de veículos. 0 para 4.848 segundos em uma verdadeira rodovia da morte. Nós realmente não temos ideia do porquê a Rússia tentou o que tentou.
Vimos o destino dos veículos blindados russos por toda a Ucrânia. 0 para 5.757 segundos, quase 25 mil deles já foram destruídos, precisamente porque são alvos fáceis para os drones FPV da Ucrânia. Mas em meados de julho, os comandantes russos em Donetsk tomaram a decisão desconcertante de enviar um comboio de 50 veículos para o anel viário de Donetsk. Essa estrada não é segura para a Rússia. Nem de longe. Esta é a mesma estrada onde a Rússia tem uma proibição em vigor para todos os veículos de carga e transporte militar, precisamente porque a Ucrânia essencialmente tem o controle de fogo. 1 para 221 minutos e 22 segundos está localizada a apenas 12 quilômetros da zona cinzenta que existe entre 1h29 da manhã 1 minuto e 29 segundos as cidades de Terretik e Konstantin, que está bem dentro do alcance dos drones da Ucrânia e tem estado por um longo 1h36 da manhã 1 minuto e 36 segundos. Há meses, os comandantes da Rússia sabem de uma coisa. Veículos que entram na rodovia circular de Donetsk são destruídos. E essa destruição é apenas 1h45 da manhã 1 minuto e 45 segundos mais garantida hoje. A Ucrânia agora detém uma vantagem de 1,5 para 1 em drones FPV contra a Rússia em muitas regiões das linhas de frente 1h53 da manhã 1 minuto e 53 segundos. Donetsk está muito incluída. Novas gerações de drones, tanto FPV quanto outros, estão surgindo na Ucrânia a cada 2h01 da manhã 2 minutos e 1 segundo mês. A Ucrânia já aprovou um recorde de 413 novos sistemas de drones somente em 2026, relata a Aerospace Global News. 2h10 da manhã 2 minutos e 10 segundos. Isso é um recorde, e estamos apenas na metade do ano. A Forbes acrescenta que os drones FPV da Ucrânia não estão mais limitados à frente e à retaguarda. Alguns 2h19 da manhã 2 minutos e 19 segundos podem viajar até 60 km atrás das linhas inimigas, o que torna uma estrada circular a apenas 12 km da frente um alvo óbvio. Tudo sobre isso 2h28 da manhã 2 minutos e 28 segundos gritava, aposta ruim. É como apostar tudo quando você tem um 72 offsuit no poker. 2h33 da manhã 2 minutos e 33 segundos. A Rússia precisaria de um verdadeiro milagre para levar seu comboio de 50 veículos em segurança pela estrada circular de Donetsk. ES, 16 segundos tudo devido à expansão das zonas de morte. Muitos nem chegam ao combate antes de serem explodidos em pedaços por drones, o que contribui para que os ataques russos na frente de batalha sejam muito mais fracos do que Putin precisa. 8 para 248 minutos, 24 segundos daí o desespero e a razão pela qual a Rússia fez sua aposta ridícula. A outra possibilidade quando se trata da 8 para 358 minutos, 35 segundos catástrofe dos comboios russos. Poupar os soldados de uma longa e traiçoeira marcha até a frente de batalha pode ter sido a ideia. Mas a Rússia também mostrou que não 8 para 438 minutos, 43 segundos realmente se importa com quantos de seus soldados chegam a essas marchas, contanto que alguns cheguem aonde precisam ir. Enviar veículos significa arriscar dinheiro, e isso é 8 para 528 minutos, 52 segundos mais valioso para Putin do que a vida de seus soldados. Então talvez a Rússia estivesse tentando se preparar para algo que não tem feito muito ultimamente, 19,009 minutos ataque mecanizado contra uma posição ucraniana. Você pode se perguntar por que havia tantos carros comuns no comboio se a Rússia estava se preparando para um ataque. 9,089 minutos e 8 segundos Isso na verdade não é uma surpresa.
Além das enormes perdas de veículos blindados que mencionamos anteriormente, há registros de que a Rússia usa veículos civis 9 para 159 minutos e 15 segundos para ataques contra posições ucranianas desde março de 2025. Naquele momento, a origem dos carros e veículos todo-terreno vistos no comboio da estrada circular de Donetsk 9 para 249 minutos e 24 segundos representava cerca de 70% de todas as perdas da Rússia, segundo a Forbes. Parece que para a Rússia, contanto que esteja sobre rodas, 9 para 329 minutos e 32 segundos pode ser usado para lançar um ataque. Portanto, não podemos descartar a possibilidade de que a Rússia quisesse usar os 50 veículos que a Ucrânia acabou de destruir para um ataque a Turete ou Konstantinivka. 9 para 429 minutos e 42 segundos. Tais ataques são o modus operandi de uma nação que enfrenta escassez de equipamentos. Ainda assim, nada disso muda um fato simples. O que a Rússia acabou de fazer foi 9 para 519 minutos e 51 segundos muito estúpido. E não é estúpido apenas por causa da clara vantagem dos drones FPV da Ucrânia. Dezenas e, muitas vezes, centenas de quilômetros além da linha de frente. 10:010 minutos e 1 segundo. Agora estamos vendo uma nova geração de drones ucranianos de ataque de médio alcance obtendo resultados contra comboios russos. À medida que as zonas de destruição na linha de frente se ampliam para até 50 km. 10:0910 minutos e 9 segundos. Devido aos avanços na tecnologia de drones FPV, a zona de destruição de veículos, que é a zona na qual a Ucrânia pode atingir veículos russos, chega a 200 ou 300 km de profundidade. 10:19 da manhã, 10 minutos e 19 segundos. Os números comprovam. Em um artigo de opinião, o analista militar Clement Molan destaca que a Ucrânia atingiu 240 caminhões e veículos russos durante a primeira 10:28 da manhã, 10 minutos e 28 segundos semana de julho, o que equivale a 34 ataques por dia. Isso representa um aumento significativo em relação a um já impressionante 10:35 da manhã, 10 minutos e 35 segundos junho, quando a Ucrânia destruiu 586 veículos, com uma média diária de 19,5. 10:41 da manhã, 10 minutos e 41 segundos, e está muito à frente do que a Ucrânia fazia no início do ano, quando sua média diária ultrapassou apenas 1 em abril. No comboio russo e a visão de um passageiro em um carro que está dirigindo perto. Vemos o drone se aproximar. Então a filmagem 4:24 da manhã minutos e 24 segundos muda para outra visão, onde vemos a mesma coisa. Vai e volta até que a filmagem do drone fique preta. Qualquer pessoa que já assistiu a filmagens feitas por drones FPV da Ucrânia 4:33 da manhã minutos e 33 segundos antes sabe que a interrupção da transmissão significa que uma explosão acabou de acontecer. 4:38 da manhã minutos e 38 segundos, e isso é confirmado quando o vídeo volta para o ponto de vista do passageiro, cuja filmagem mostra o drone da Ucrânia descendo e acertando em cheio. 4:46 da manhã minutos e 46 segundos. Esta foi a história do desastre na rodovia circular de Donetsk, na Rússia. Repetidamente, os drones da Ucrânia voaram, encontraram e destruíram 4:53 da manhã minutos e 53 segundos os veículos russos que nunca deveriam ter corrido o risco que correram. Outro vídeo, desta vez compartilhado pela Zelenova Plus, mostra as consequências dos 5:025 minutos e 2 segundos de massacre na mesma estrada que a Rússia tentou usar. Vemos veículo após veículo queimado e destruído. 50 no total, desde escadas e 5 para 105 minutos e 10 segundos de motocicletas a caminhões e até mesmo um veículo que transportava uma peça de artilharia.
5 para 145 minutos e 14 segundos parece uma cena de Mad Max. Não importa para onde você olhe, a outra carcaça do que antes era um veículo. Não está claro quantos soldados russos foram 5 para 225 minutos e 22 segundos eliminados durante o ataque sem restrições da Ucrânia a um comboio que nunca deveria ter recebido autorização para dirigir, mas isso quase não importa. Os 5 para 305 minutos e 30 segundos visual do massacre de veículos é suficiente para enviar uma mensagem à Rússia. Vocês apostaram que a rodovia circular de Donetsk havia se tornado magicamente segura. Não é, e não será por muito tempo. Novamente, a pergunta precisa ser feita: por quê? Que motivo plausível a Rússia poderia ter para enviar um comboio inteiro para uma estrada que sabe ser coberta por drones FPV da Ucrânia? Vamos apresentar alguns palpites em breve, mas antes disso, este é o Military Show. Se você está gostando de assistir à humilhação total da Rússia, temos muito mais conteúdo como este. Inscreva-se no canal hoje e ative o sino de notificações para ver muitos outros vídeos destacando as decisões mais estúpidas que a Rússia já tomou. E não se engane, o erro da Rússia em Donetsk foi estúpido. Não é apenas o envio de um comboio de 50 veículos para uma estrada coberta por drones FPV ucranianos que é estúpido aqui. Ainda mais 6 para 206 minutos e 20 segundos, o mais desconcertante é que a Rússia tentou enviar esse comboio para a frente de batalha em plena luz do dia. 6 para 256 minutos e 25 segundos pelo menos sob a cobertura da escuridão, esses veículos poderiam ter tido uma chance. Não muita, já que os drones FPV ucranianos conseguem rastrear veículos no escuro. Mas teria sido alguma coisa. 6 para 346 minutos e 34 segundos talvez alguns tivessem conseguido sobreviver ao massacre. Basicamente, a Rússia enviou seus soldados em uma missão suicida e o motivo parece simples: desespero. O grande Kenny Rogers cantava: você tem que saber a hora de apostar, a hora de desistir, a hora de ir embora, a hora de correr. 0,066 segundos. Se a Rússia tivesse um pingo de bom senso, já teria desistido tantas vezes na Ucrânia que deixaria um especialista em origami com inveja. 0 para 1414 segundos. Mas a Rússia continua fazendo apostas. E em Donetsk, acabou de fazer uma grande aposta. Um comboio de suprimentos russo inteiro entrou em uma das áreas mais letais de Donetsk em uma missão para levar suprimentos para a frente de batalha. A Rússia apostou que, de alguma forma, este seria o comboio que conseguiria atravessar a rodovia infestada de drones, que a própria Rússia considera uma zona proibida para seus soldados. 0 para 3.838 segundos. Precisamos mesmo dizer o que aconteceu em seguida. Os drones FPV da Ucrânia avistaram o comboio e a Rússia perdeu a aposta ao perder dezenas de veículos. 0 para 4.848 segundos em uma verdadeira rodovia da morte. Nós realmente não temos ideia do porquê a Rússia tentou o que tentou. Vimos o destino dos veículos blindados russos por toda a Ucrânia. 0 para 5.757 segundos. Quase 25 mil deles já foram destruídos, precisamente porque são alvos fáceis para os drones FPV da Ucrânia. Mas em meados de julho, os comandantes russos em Donetsk tomaram a decisão desconcertante de enviar um comboio de 50 veículos para o anel viário de Donetsk. Essa estrada não é segura para a Rússia. Nem de longe. Esta é a mesma estrada onde a Rússia tem uma proibição em vigor para todos os veículos de carga e transporte militar, precisamente porque a Ucrânia essencialmente tem o controle de fogo.
1 para 221 minutos e 22 segundos está localizada a apenas 12 quilômetros da zona cinzenta que existe entre 1 e 29 da manhã 1 minuto e 29 segundos as cidades de Terretic e Konstantin, que está bem dentro do alcance dos drones da Ucrânia e tem estado por um longo 1 e 36 da manhã 1 minuto e 36 segundos. Há meses, os comandantes da Rússia sabem de uma coisa. Veículos que entram na rodovia circular de Donetsk são destruídos. E essa destruição é apenas 1 e 45 da manhã 1 minuto e 45 segundos mais garantida hoje. A Ucrânia agora detém uma vantagem de 1,5 para 1 em drones FPV contra a Rússia em muitas regiões das linhas de frente 1 e 53 da manhã 1 minuto e 53 segundos. Donetsk está muito incluída. Novas gerações de drones, tanto FPV quanto outros, estão surgindo na Ucrânia a cada 2 e 1 da manhã 2 minutos e 1 segundo mês. A Ucrânia já aprovou um recorde de 413 novos sistemas de drones somente em 2026, relata a Aerospace Global News. 2 e 10 da manhã 2 minutos e 10 segundos. Isso é um recorde, e estamos apenas na metade do ano. A Forbes acrescenta que os drones FPV da Ucrânia não estão mais limitados à frente e à retaguarda. Alguns 2 e 19 da manhã 2 minutos e 19 segundos podem viajar até 60 km atrás das linhas inimigas, o que torna uma estrada circular a apenas 12 km da frente um alvo óbvio. Tudo sobre isso 2 e 28 da manhã 2 minutos e 28 segundos gritava, aposta ruim. É como apostar tudo quando você tem um 72 offsuit no poker. 2 e 33 da manhã 2 minutos e 33 segundos. A Rússia precisaria de um verdadeiro milagre para levar seu comboio de 50 veículos em segurança pela estrada circular de Donetsk.